Olá, gente, bom dia, bom sábado, sejam todos e todas bem-vindos ao canal Na Direção da Poesia. Hoje é um dia histórico, hoje é um dia marcante na minha vida, na história desse canal e eu espero que para você também que está chegando por aqui seja. É um dia marcante porque o convidado do quadro Convidados desse mês é nada menos que o filósofo Josué Fernandes. Você talvez não conheça, talvez poucos o conheçam, porque ele é um cara tímido, resguardado, que gosta de ficar estudando, aprofundando, refletindo sobre os mistérios da vida, sobre a existência, sobre aquilo que é divino, sobre a consciência e tantos outros assuntos. Mas hoje, depois de muito labutar, conseguimos que ele nos desse a oportunidade de vir aqui contribuir um pouco com as suas reflexões. Então, eu não vou ficar apresentando o Josué, está aqui na descrição do vídeo, uma descrição mais técnica, vamos dizer assim, por onde ele já passou, as formações que ele tem, o livro que ele já lançou, né, as redes sociais. Então, leia aí a descrição se você tiver mais interesse em conhecer Josué tecnicamente. E agora eu vou passar a palavra para ele. Ocupe esse canal, Josué Fernandes. É uma honra muito grande ter você aqui Na Direção da Poesia. Chega para cá e nos conte como a filosofia passou a fazer parte da sua vida ou você da dela. Como a filosofia entrou na minha vida, se teve algum acontecimento específico, eu penso que eu desde novo tenho essa curiosidade, né? Eu acho que toda criança ela tem uma coisa que se liga um pouco à filosofia. Primeiro de tudo é que ela está curiosa sobre o mundo, o que são as coisas, por que as coisas nos aparecem como nos aparecem, né? Eu lembro de novo tá com um livro de ciências perguntando aos meus irmãos por que o universo existe? Quando a morte acontece, para onde as pessoas vão? Por que a morte existe? O que é viver? O que é amor? Por que nós estamos nesse mundo? E todas essas perguntas que eu fazia com muita naturalidade, assim, já indicavam ali meu caminho, né? Já era um sinalzinho ali de que, olha, os filósofos transitam nessa direção aí. Fora isso, tinha um tio meu, Paulo, que ele era muito estudado. Desde novo ele estudava muito. Eu sempre observava ele estudando tanto. Eu achava aquilo tão curioso. E tinha um montão de livro, né? E tinha um irmão meu mais velho, o Elísio, que era um homem que estudava muito. Ele trabalhava o dia todo, chegava em casa à noite e estava lendo um livro. Sempre lia um livro, sempre lia um livro. E geralmente quando eu perguntava alguma coisa a ele tinha uma opinião sempre muito bem articulada sobre as coisas. Esse tipo de relação foi aguçando a minha curiosidade, sabe? Um acontecimento que de repente marcou isso foi quando, aos 14 anos, eu entrei na igreja metodista. E era uma igreja diferente das outras que tinha ali no meu bairro. Eu vim de um bairro de periferia, muito pobre, muito carente. E lá tinha muitas igrejas, mas a igreja metodista era diferente. Ela trazia uma outra coisa, né? A palavra metodista vem de método, ser metódico, né? Então era a fé desenvolvida com método de alguma forma na igreja metodista. E aí ela relacionava muito a coisa entre a fé e a razão, né? Não teria como você chegar lá simplesmente sair falando que você lia na Bíblia. Você tinha que saber realmente explicar isso, você tinha que realmente ler outras coisas, você tinha que realmente fundamentar o que você pensava, né? Fora isso, os pastores da igreja metodista, quando eu era novo, todos eles tinham mais ou menos ali 2 faculdades, né? Tinham bacharel em teologia e tinham
eu era formado em História, eu era formado em Geografia, e isso me impressionava muito, chamava muito a minha atenção, né? Como eu era um jovem de periferia, bairro carente, a igreja era num bairro um pouquinho melhor, não era um bairro rico não, mas era um bairro um pouquinho melhor. Esses pastores, eles percebiam assim a minha curiosidade e já começavam ali desde novo a trabalhar comigo, essa coisa de busca pelo conhecimento, de valorizar os estudos, sabe, de ir atrás. Então eu acho que isso me marcou muito. Eu acho que isso fez eu vim cada vez mais para a filosofia, né? Logo depois, quando mais jovem, ali com meus 21 anos, eu consigo uma bolsa para entrar num colégio particular de Vitória, um colégio muito caro, e nesse colégio eu sou ainda mais instigado pela busca da filosofia, né? Especialmente quando começo a estudar ali a Revolução Francesa, né? Então eu fiquei muito inspirado, que eu me deixava muito feliz. Eu ia para casa e ficava lendo Revolução Francesa, os filósofos, os pensadores da Revolução Francesa, que eu achava aquilo incrível. E aí eu me formei em teatro depois. Tendo me formado em teatro, artes cênicas, né, tecnólogo em artes cênicas, eu lia muito, mas eu lia muito filosofia. E o que eu fazia dentro das artes cênicas, às vezes, não era muito claro, porque eu estava muito ali bebido, né, mergulhado na filosofia e, de repente, as ideias não se encaixavam, né? Artes cênicas tinha uma coisa de ação, de ir lá e realizar, e eu estava lá numa coisa de parar e pensar tudo que era realizado, né? Depois de me formar em artes cênicas, eu venho para Ouro Preto e estudo filosofia, me formo em filosofia. Atualmente eu estou fazendo uma segunda graduação em literatura, né, onde eu estudo literatura com linguística. Me dedico muito a isso, né? Além disso, também eu estou atualmente fazendo pós-graduação em gestão cultural. Né? Todos esses conhecimentos estão interligados de alguma forma nesse caminho, nessa construção que eu vou fazendo e que ela vai se costurando, se estruturando muito a partir da curiosidade filosófica, da curiosidade de por que as coisas são, como as coisas poderiam ser, né? E se elas tivessem sido diferentes, qual mundo nós estaríamos vivendo hoje, né? E por aí eu vou indo nessa curiosidade, né? Se existe algum campo, né, ou linha da filosofia que mais me admira, o que eu me identifico, eu atualmente eu me identifico muito eu acho que eu me identifico muito com a área de teoria do conhecimento, né? Aí eu vou ler e vou pesquisar muito sobre o universo das crenças, porque nós acreditamos, como nós acreditamos, como que as nossas crenças podem ser diferentes, por que nós escolhemos algumas crenças, né? Eu vou estudar exatamente isso, a fenomenologia da crença, né? E aí isso que vai me chamar a atenção, a epistemologia, na filosofia. Isso, por exemplo, se corresponde um pouco com as pesquisas que eu faço atualmente. Atualmente eu pesquiso 3 áreas. Eu estou pesquisando primeiro. Eu pesquiso na área de psicolinguística, né? Eu vou estar estudando neurociência e a relação da neurociência com a linguagem, com o aprendizado, né? Como que os neurônios, né? Como que o comportamento neuronal se comporta diante da aquisição de uma linguagem, né? E como se ele é plástico o suficiente na aquisição de novos conhecimentos a partir de novas linguagens, né? E, claro, eu também, dentro disso, vou estar estudando se a estrutura cognitiva que nós temos, né, ela se corresponde com a realidade ou se ela se corresponde mais com o nosso desejo. E uma vez que é o nosso desejo que estabelece a relação com o mundo, a gente está vendo, de repente, o nosso desejo representado no mundo e não, de fato, o mundo, né? E por aí vai, né? Claro, eu não vou poder mergulhar nisso tudo agora, mas é só uma pequena ideia do caminho que eu tenho feito e nas pesquisas que eu realizo. Uma outra pesquisa que eu estou fazendo é sobre a memória e espaço, né? Essa pesquisa de memória e espaço eu estou fazendo ela muito mais dentro da pós-graduação. Como que um espaço ele é determinado
pela natureza e como o espaço também é determinado pelas atuações do indivíduo, né? E nesse caso, enquanto o espaço natural é gerado pelas ações da natureza, o espaço do indivíduo é gerado pela sua ação cultural, pelo seu cultivo, né? E como de repente isso gera um fenômeno, né? E esse fenômeno ele está presente, ele está marcado na memória, né? De alguma maneira eu pensaria como que essa memória determina as ações humanas. Então, como que essa memória ela marca e determina esse indivíduo no espaço e no tempo. Nesse sentido, é mais específico ainda quando eu vou pesquisar uma cidade como Ouro Preto, que é uma cidade histórica, colonial, né? E ela tem sim uma preservação de memória muito abastada, né? E que isso implica, de repente, numa formação de crença que se diferencia de outros lugares, né? Então eu vou estar investigando, de alguma maneira, como que o modo e o espaço da cidade em Ouro Preto determina a formação de crenças, né? Estabelece o sentido que esse indivíduo dá à sua vida e à constituição desse espaço ao qual ele se encontra, né? Essas são uma das pesquisas que eu tenho feito. Aí ela mistura, ela transita entre isso, né? Então ela vai pegar a memória, ela vai pegar as literaturas, ela vai pegar também a teoria do conhecimento, por que acreditamos no que acreditamos, como acreditamos, para que acreditamos e se as crenças que temos, né, se justificam, se determinam, sim ou não, né, se são falsas, se são verdadeiras, quais respostas nós estamos de repente estabelecendo ao mundo, com o mundo, a partir das crenças adquiridas. Então, como eu acabei de falar, o meu trabalho por enquanto tem sido esse, né? Atualmente eu estou produzindo 2 livros, né, para poder publicar até o ano que vem, 2023. Eu não posso dar muito spoiler, mas eles vão estar aí trabalhando exatamente essas áreas, né? Vão estar se relacionando aí justamente com memória, vão estar se relacionando com linguagem e vão estar se relacionando com literatura, né? Já publicamos um livro o ano passado, o Anderson faz parte dessa equipe, nós publicamos o livro Choro, né? E a ideia é essa, né? Pelo menos a área da minha atuação é essa, é literatura, é escrever, né? Escrever literatura, é refletir de forma crítica os problemas da atualidade, é refletir historicamente os problemas que nos determinam no comportamento de hoje. E é isso, criticar de repente, e quando eu falo sobre criticar, é olhar com um olhar mais analítico os sistemas de pensamento atuais, né? E os sistemas de pensamento que foram estabelecidos na história, e saber se existe ou não uma coerência, né? Que torna ou não a vida do indivíduo boa, se torna ou não a vida do indivíduo ruim, né? E o que nós poderíamos fazer de repente para alterar, para melhorar, para acrescentar ou retirar o que nesse sistema de pensamento que determina a ação do homem no mundo pode ser feito, né? Bom, eu atuo na filosofia, porque eu acredito que é o meu melhor modo de contribuir para a sociedade. A minha melhor maneira de estar nesse mundo, né? A minha melhor maneira de contribuir para a comunidade é ser filósofo, é sendo filósofo, né? Isso eu percebo me faz feliz, né? É parar ali sozinho, ler um livro, investigar, pensar, entender, compreender, discutir, sentar, debater com outras pessoas, depois escrever, né? Escrever e trazer minha contribuição para isso, né? Uma reflexão do sistema de pensamento, né? Uma reflexão do porquê nós somos como somos e porquê estamos como estamos, de maneira que esse é um dos meus propósitos na filosofia, refletir, né? Refletir sempre em busca do conhecimento, né? E aí a próxima pergunta é, ao longo da minha carreira, né, o que me marcou como filósofo, assim, que tem me marcado, e eu não posso dizer que tem uma carreira completa porque ela ainda está em construção, mas é que cada vez mais que eu estudo, eu percebo que eu não sei. Eu acho que isso é uma herança na história da filosofia. Parece que é um clichê, mas eu acredito que não seja. Qualquer pessoa interessada em conhecimento, em qualquer área de conhecimento, chega talvez a essa conclusão. Olha, eu não sei tudo. Olha, quem disse antes de mim também não sabia tanto, né? Então, o meu dever
é buscar saber as coisas como elas são. E cada vez mais que eu busco saber, mais eu percebo que eu não sei tanto quanto acho que eu sabia, né? E essa inconclusão de um saber que não está fechado é um fator instigante que sempre marca a vida de quem está na filosofia. Porque a certeza que nós temos é que não tem nada feito, fechado nesse mundo, está tudo em construção, está tudo em elaboração, né? Outras coisas nos parecem prontas, né? Mas nós continuamos a investigar, a questionar. Será que as coisas são assim mesmo? Será que elas deveriam ser assim mesmo? Né? Bom, considerações finais. Bom, como consideração final, eu falaria que a coisa mais importante nesse momento, em nossas vidas, é olhar para tudo que está acontecendo e tentar oferecer algumas respostas, né? Por exemplo, eu acho que um grave problema que está acontecendo no momento são as pessoas que estão na rua lá, bloqueando a rua, negando o direito dos outros, porque elas não concordam com o resultado da eleição, né? E elas não têm nenhum critério, nenhuma prova científica, nada para dizer que aquilo está errado. Elas simplesmente não aceitam que outras pessoas, né, pensem diferente delas. E eu vejo que esse é um sério problema, né? É um sério problema quando eu não aceito que os outros pensem diferente de mim, né? Eu posso não concordar com tudo que os outros pensam, né? Eu posso não concordar, mas tirar o direito do outro porque ele pensa diferente de mim, aí é agressivo, é totalmente contrário ao processo de transformação, de desenvolvimento que nós, seres humanos, estamos buscando nessa vida. Por isso, eu acho que esse projeto é fundamental. O projeto que o Anderson Valfré tem feito, ele é necessário, ele é fundamental. Ele é a resposta, no momento, para um grito desesperado da ignorância. Né? Nós vivemos numa sociedade que, infelizmente, parte dela se mostra ignorante. E que, nesse sentido, quando nós olhamos para a ignorância do outro, nós não devemos julgar, condenar ou simplesmente subjugar o outro a inferior. Nós devemos olhar e entender que a nossa responsabilidade é de fazer o que o Anderson está fazendo aqui. É construir um projeto que traga a poesia para a rua, que traga pessoas que estão pensando, que estão buscando o conhecimento para a rua, para mostrar a elas, para mostrar, olha, é preciso encarar a vida, a realidade, com um posicionamento mais analítico, né? Com um posicionamento mais sincero, mais honesto. Porque o conhecimento, uma das coisas que ele nos torna e nos ajuda, de repente, a chegar, é um pouco mais próximo de uma atitude honesta, de uma atitude um pouco mais verdadeira. Né? Se eu não sei uma verdade, se eu não tenho certeza de algo, eu não tenho que sair afirmando por aí. Eu tenho que, na verdade, estudar, procurar conhecimento, né? Me informar mais. E é por isso que eu penso e faço esse apelo, mais do que somente uma consideração final, por favor que o Anderson continue esse projeto, porque ele é necessário. Esse projeto é a resposta para o desespero que as pessoas se encontram no momento pela falta de conhecimento. E a consequência dessa falta de conhecimento é justamente uma ação ignorante que priva o outro do seu direito, que priva o outro da sua liberdade. Né? Nesse sentido, nós combatemos a ignorância, e o Anderson está combatendo de forma magnífica e belíssima, através da poesia. Através da alternativa. Olha, eu estou propondo, né, o acesso ao conhecimento, à poesia, à literatura, ao pensamento reflexivo. Dessa forma, esse é meu apelo final. Eu teria muitos outros, mas preciso encerrar. Muito obrigado, uma boa tarde para todos.